Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Juliana Menezes, eu sou delegada de polícia aqui em São Paulo e eu tô começando essa sequência para responder algumas questões que foram realizadas na última prova do concurso da Polícia Civil daqui de São Paulo. Perguntas da prova oral, tá? Então eu vou responder alguns questionamentos que foram feitos tanto nas arguições para investigador, para escrivão, quanto também para delegado. Eu hoje trouxe uma pergunta que foi feita no concurso na prova em 2019 para o cargo de investigador de polícia, que trata sobre o interrogatório policial, tá? Eu vou ler aqui a pergunta para vocês e aí a gente traz algumas informações. O direito ao silêncio pode ser exercido amplamente no momento do interrogatório? Então vamos lá. Quando a gente está falando do interrogatório, a gente primeiro precisa lembrar que esse interrogatório ele é constituído de duas partes, tá? A primeira parte é aquela que se refere às perguntas referentes à qualificação do acusado ou do investigado. E a segunda parte é aquela que trata sobre os fatos, né? Os fatos que ele está sendo acusado, os fatos que ele está sendo investigado. Então a primeira parte é quanto à sua qualificação. A doutrina se divide em relação a essa primeira parte. Há quem entenda que o Código de Processo Penal não faz a distinção quando ele fala do direito ao silêncio, tá? Porém, prevalece o entendimento que o direito ao silêncio ele não abrange essa primeira parte do interrogatório policial, ou seja, do interrogatório policial ou judicial. Ou seja, o agente, o acusado, o investigado, ele não tem o direito de se manter em silêncio quando as perguntas são feitas em relação à sua qualificação. Seu nome, o nome da sua mãe, do seu pai, o dia que ele nasceu. E é importante a gente lembrar que, nesse momento, nessa primeira fase também do interrogatório, se o acusado, se o investigado, ele mente em relação à sua qualificação, né? Principalmente na fase aí do interrogatório policial, ou seja, se ele dá um nome diverso, ele dá uma informação diversa quanto à sua qualificação, ele pode sim cometer o crime de falsa identidade. Por quê? Mentir nessa primeira fase do interrogatório não pode ser usado como seu exercício de defesa, tá? Então, em relação à sua qualificação, ele não pode, prevalece o entendimento de que ele não pode nem ficar em silêncio e mentir. Mentir ele não pode de jeito nenhum. Certo? Então a gente já sabe que o direito ao silêncio, portanto, ele não se aplica inteiramente ao interrogatório, porque ele não abrange a primeira parte quando a gente fala da qualificação do investigado ou do acusado. Agora, em relação à segunda parte, aquela que a gente está falando dos fatos aos quais ele está sendo acusado, os fatos que estão sendo investigados, em que ele é apontado como um possível autor, esse sim, ele pode tanto se manter em silêncio, como mentir, como falar parcialmente, como falar só uma parte que interessa para ele. E a gente tem um entendimento bem recente que trouxe a possibilidade, inclusive, desse direito ao silêncio seletivo, ou seja, pode o acusado escolher as perguntas que ele quer responder? Então, por exemplo, a acusação vai fazer perguntas lá na audiência e ele diz, não, essas eu não quero responder. O juiz vai fazer indagações e ele diz, essas eu também não quero responder, eu quero me manter em silêncio. Porém, eu quero responder as perguntas que a defesa me faz. Pode o acusado escolher quais perguntas ele quer responder e quais aquelas que ele não quer responder e o momento que ele quer se manter em silêncio? Sim, esse é o entendimento mais recente que a gente tem da jurisprudência, que o direito ao silêncio, ele é um direito, ele abrange o direito ao silêncio seletivo, ou seja, o acusado pode simplesmente responder apenas as perguntas da defesa, se assim ele entender, tá? Então vamos resumir e fechar. O direito ao silêncio se aplica a todo o interrogatório? Prevalece que não, que quanto à primeira parte, em relação à sua qualificação, o direito ao silêncio não se aplica. Inclusive, se ele mentir quanto à sua qualificação, ele comete o crime de falsa identidade. Agora, em relação à segunda parte, sim. Em relação aos fatos, aplica-se o direito ao silêncio integralmente, inclusive sendo-lhe permitido escolher as perguntas que quer responder, o chamado direito ao silêncio seletivo. Tá bom, pessoal?